Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim responder uma tag que a Mayra Jordão pediu para eu responder um tempão atrás. E eu aproveitei que juntou o pedido para responder uma outra tag e falei, não, agora eu vou gravar, vou responder essas tags que eu estou em débito há muito tempo. E a tag que a Mayra pediu para eu responder é Histórias do Quintal, do canal Ao Sol no Quintal. O primeiro tópico dessa tag é um livro triste. E eu escolhi um que, apesar de eu ler muito livro triste, esse é um dos mais tristes que eu já li, que é Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, a escritora ucraniana, ganhadora do Nobel de Literatura de 2015. Aqui a gente conhece a história da usina nuclear de Chernobyl, na cidade de Pripyat, na Ucrânia. Houve um desastre nuclear nessa usina em 1986 que foi devastador. E a Svetlana aqui ela traz relatos de pessoas que estiveram envolvidas ou porque moravam na cidade, próximo, tinham parentes, ou até mesmo relatos de pessoas que tiveram contato direto, bombeiros que estiveram presentes no momento de apagar incêndio, policiais, familiares dessas pessoas que estavam muito próximas envolvidas. E é muito triste ver tudo o que aconteceu e a forma como o governo da União Soviética na época ele lidou com essa situação foi lastimável, né? O item número 2 é um livro divertido. Eu andei lendo alguns livros bem divertidos aí, mas esses últimos anos eu acho que o mais divertido, o que eu mais gostei de ter lido, tanto é que eu li em algumas horas, foi o Obsanis Viata, da Veronica Stiger. É uma escritora brasileira. Eu acredito que esse livro ainda não tem uma nova edição. Essa minha edição aqui é antiga, da Kozak Naif, e eu pelo menos não encontrei nenhuma informação de uma outra editora que tivesse publicado esse livro, mas ele é fantástico, ele é muito divertido. Aqui a gente acompanha a história de um polonês que viaja para a Amazônia de navio, da Polônia para a Amazônia, para ir atrás do filho dele, que ele descobriu recentemente que existia na Amazônia, no Brasil. E ele passa por cada situação que é muito engraçada. As pessoas que ele conhece durante essa viagem são muito interessantes. E ele tem uma pitada de realismo mágico e com certeza um dos mais engraçados que eu já li. A próxima pergunta é um primeiro livro adulto que você leu. Eu acredito que tenha outros, mas que me marcou e que não faz tanto tempo assim que eu li, depois de uma fase que eu estava lendo muito livros bobinhos, livros mais para passar tempo, foi o Helena de Troia, da Margaret George. Esse livro é um romance histórico que conta a história de Helena de Troia, com base em muitas pesquisas feitas pela autora durante anos e visitando diversos lugares, tendo acesso a diversos arquivos, em acervos, bibliotecas do mundo inteiro. Ela trouxe esse romance, né, com base em todo o material que ela colheu. E é um livro bem gordinho e ele me marcou bastante. Acho que pela fase que eu estava lendo, por ser um livro mais adulto, como eu falei, depois de estar lendo muito tempo, livros mais bobinhos. Ele não foi necessariamente o primeiro livro adulto que eu li. Eu tinha lido já outros livros, tanto de literatura nacional, né, dos clássicos da literatura nacional, quanto até da literatura clássica mundial. Esse aqui eu resolvi colocar até mesmo para não repetir muito o livro nessa tag. O quarto item dessa tag é um livro que marcou a adolescência. Eu li algumas coisas bem interessantes, mas eu acredito que o que mais marcou a minha adolescência foi o Vida de Droga, do Valcir Carrasco. Eu vou deixar a capinha aqui aparecendo. Eu li na escola, foi um livro que a escola distribuiu, o governo do estado de São Paulo distribuiu nas escolas, eu sempre estudei escola pública. E esse livro, ele veio numa hora muito importante, porque eu tinha acabado de mudar para uma escola muito ruim, muito ruim. Tanto de qualidade de ensino, quanto do interesse dos alunos, né? Para vocês terem uma ideia, havia tráfico de droga dentro da escola. E a melhor coisa que os professores e os funcionários tinham a fazer, vistas grossas. Então você imagina. E esse livro fala de droga, né? De uma adolescente que acaba se envolvendo nesse mundo das drogas, se vê viciada e ela acaba perdendo muita coisa na vida dela. Apesar de eu nunca ter tido interesse em drogas, nada do tipo, eu vivia rodeada de pessoas que tinham interesse, que usavam, e era uma fase que eu
facilmente seria influenciada, né? E esse livro ele veio mais para afirmar aquilo que eu já tinha consciência, né? Que nada poderia acrescentar, só tirar. Então ele fala de uma forma muito pesada, é um caso assim fictício, mas que tem muita verdade. É um livro que é para chocar o adolescente mesmo e fazer ele repensar, tanto se ele já vive nesse mundo, se ele já está viciado, quanto o jovem, o adolescente que não teve nenhum contato. Eu acho que é um livro bem bacana para essa faixa etária e por isso que ele me marcou muito. A quinta pergunta é o melhor autor que a escola lhe apresentou. Não apresentou necessariamente, no meu caso, mas eu sempre ouvi falar muito de Clarice Lispector na escola. Às vezes até via nos livros didáticos de português trechos, frases de textos da Clarice, né, de livros da Clarice. E eu gostava muito daquilo que eu lia, mas eu nunca cheguei a ler um livro dela naquela época. Mas o nome dela ficou gravado na minha memória e depois na vida adulta eu fui procurar e me apaixonei por Clarice Lispector. Então assim, não apresentou, né, um livro autora, mas um pouco que eu li, que eu lembrava de ter lido, realmente tinha marcado o suficiente para na vida adulta eu procurar saber mais da autora e hoje é a minha autora favorita. A sexta pergunta é um livro lido por causa de um crush. Não tem um crush aí, né? Eu já tô num relacionamento fixo há 14 anos, então não teve nenhum crush nesses últimos anos aí. Mas o que chegou mais perto disso, vamos dizer assim, é um livro muito comum, que normalmente os garotos, né, ou os homens, sempre têm como um livro favorito, ou um livro que marcou a vida durante a adolescência, infância, enfim, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do G.D. Salinger. Esse livro, como eu falei, não é por causa de um crush. Mesmo antes do João, eu lembro de ter visto até mais de um garoto falando desse livro, né? E depois que eu li, eu entendi o porquê, né? Que a gente acompanha durante um tempo o dia, a rotina do jovem Holden, e que é um jovem meio rebelde. É um jovem, na verdade, que está passando por uma fase de transição muito importante. Não vou entrar no ponto de vista teórico, literário, né, na questão de a geração desse jovem era uma geração pós-guerra, etc. Eu não vou entrar nesse ponto, mas é um jovem que está tentando se descobrir no mundo, saber o que ele gosta, o que ele quer, e entender por que a sociedade impõe certas coisas e por que ele tem que cumprir com determinadas responsabilidades que ele não quer, enfim. É um livro bem característico assim para jovens, garotos gostarem. E mesmo eu sendo mulher e sendo adulta, quando eu li, eu gostei bastante do livro. Eu identifiquei aqui vários elementos que na minha adolescência também já eram parte de um conflito interno, intelectual, de personalidade, não sei. E, então acho que o mais próximo que chega aí dessa resposta, para não ficar em branco, eu vou colocar esse. A sétima pergunta é um livro que gosta de dar de presente. Nenhum. Não tem nenhum livro que eu gosto de dar de presente. Até mesmo porque eu parei de dar livros de presente há alguns anos, porque as pessoas que eu conheço, que fazem parte do meu círculo social, elas não gostam de ler. Tem uma ou outra que lê, mas não lê, sabe? Já se passaram muitos anos e as pessoas que eu costumava dar livro de presente, que eu pergunto, você leu o livro? Não leu. Mais de 10 anos a pessoa não leu o livro. Então, eu parei de dar livro de presente já há um bom tempo. Então, essa pergunta vai ficar em branco. A oitava pergunta é um livro que provocou muita angústia. Para isso, eu vou colocar Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Foi o primeiro romance que eu li da Clarice. Até então, eu tinha lido um livro de contos dela. É esse aqui, Clarice na Cabeceira. Eu só tinha lido esse até então, quando eu li A Hora da Estrela. E eu fiquei muito angustiada com a Macabea, que é a personagem principal. Nossa, que vida sofrida. E que mulher que é resignada. Nossa, não sei, ela dá vontade de dar um estabefe na cara dela várias vezes. E por outro lado, eu entendo também o quanto ela estava se sentindo reprimida e infeliz e, sei lá, é um livro que eu fiquei angustiada do começo ao fim. E venhamos e convenhamos, o final desse livro é de tirar o fôlego. A nona pergunta é um livro que teve muita dificuldade de concluir a leitura. Para isso eu vou colocar
o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu não tenho esse livro. Eu fiquei tão traumatizada na época que eu li, que eu acabei trocando ele no Scooby. Mas eu pretendo colocá-lo na minha estante novamente, porque é um livro chocante. E pretendo ler mais pra frente o Ensaio sobre a Lucidez, que é uma continuação, né? Eu fui descobrir até pouco tempo atrás que o Ensaio sobre a Lucidez é uma continuação do Ensaio sobre a Cegueira. Eu tive muita dificuldade para ler esse livro. O Saramago, ele gosta de fazer parágrafos gigantescos, né? E a pontuação dele é muito peculiar e eu tive muita dificuldade com isso. Então é um livro que eu acredito que eu levei alguns meses para ler. E a 10ª pergunta é um livro difusor de águas na sua vida. Esse foi fácil de escolher, porque ele marcou a minha vida em diversos aspectos. Como leitora, como pessoa pessoa formando o seu caráter, que foi o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Inclusive eu li nessa edição aqui da Abril, Coleções da Abril. Eu acho que eu li esse livro em 2005 ou 2006 pela primeira vez. E foi o primeiro livro, assim, que fez eu entender que eu seria capaz de ler livros considerados clássicos, porque até então eu achava coisa de gente muito inteligente, gente muito cult. Eu achava que teria uma linguagem inacessível, chata, e quando eu li esse livro, eu entendi que eu poderia ler qualquer coisa. Claro que com o seu devido tempo, né? E a partir dele que eu comecei a ler clássicos da literatura universal. Então ele foi muito importante por isso. Ele também acabou virando um dos meus livros favoritos da vida, o Oscar Wilde, escritor favorito, enfim. Então essas são as minhas respostas para a tag. Eu vou deixar todas as perguntas aqui no box de descrição. Se você quiser responder, responda aqui nos comentários, eu vou adorar ler a resposta de vocês, conhecer um pouquinho aí dos hábitos de leitura, da formação como leitor de cada um. Tá vendo, Mayra? Antes tarde do que nunca, né? Eu espero estar pronunciando o seu nome corretamente. Se não tiver, me perdoa. Quem tiver interesse em responder a tag, se você tem canal, blog, Instagram, enfim, responda, fique à vontade e me marca para eu poder ver suas respostas também, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.